paz do Senhor Jesus, que bênção, que maravilha estarmos juntos em mais um programa. E eu quero aqui, desde já, dizer que eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco neste dia e vai nos ensinar coisas poderosas. E eu quero te incentivar a tirar um momento do teu dia, tirar esse momento e dar atenção à palavra de Deus. O tema do programa hoje é consequências da negligência na criação dos filhos. Você não tem ideia da luta que tem sido a gente colocar no ar esse tema. E eu creio que toda essa luta é por conta de que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse dia. E eu quero já iniciar o programa te convidando a convidar outras pessoas, a colocar no grupo do WhatsApp, a avisar outros amigos, todas as pessoas que possuem filhos, que têm filhos ou que pretendem ter filhos um dia. Hoje nós vamos aprender lições importantíssimas na palavra de Deus, de como nós devemos fazer para criar os nossos filhos, para ter êxito na criação dos nossos filhos. Então eu quero te convidar e pedir a tua ajuda a divulgar, a dizer que o programa Abrindo a Bíblia já está no ar e que Deus tem uma palavra tremenda. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim, é para todos nós que queremos fazer a vontade de Deus. Abrindo a Bíblia está no ar e glórias a Deus por isso, esse programa abençoado. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, que essa semana já estará de volta na apresentação do programa. Todos nós aqui estamos com saudade dela, não é verdade? E o programa vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa igreja querida. E eu aproveito para mandar um grande abraço ao nosso pastor Jonatas Câmara, o presidente desta igreja, o anjo da igreja, a nossa pastora Ana, a primeira dama da igreja também, a todos os presidentes, a todos os pastores de área, a você que é membro, líder da nossa igreja, obrigada pela companhia. Eu aproveito também para agradecer a companhia de todos vocês, de todas as igrejas, né? De você que não faz parte de nenhuma igreja, você da Igreja Católica também, enfim, a todos que acompanham diariamente esse programa que tanto nos edifica. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Pensa como é bom fazer parte desse time, você pode fazer parte também, vindo estudar, tá bom? Você que pode dizer assim, poxa, pastor, mas eu estou há tanto tempo parado. Pois é, né? Então está na hora de parar de ficar parado e vir para cá e estudar e fazer parte dessa equipe campeã. A Faculdade Boas Novas é um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para a igreja, para a sociedade. Há mais de 10 anos tem colocado aí profissionais qualificados no mercado de trabalho, profissionais que têm tido êxito por conta do trabalho que tem sido realizado nesta faculdade. Então eu te convido a fazer parte, tá bom? Queremos também agradecer o apoio do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, essa escola que trabalha também com uma equipe maravilhosa de professores, pedagogos, profissionais altamente qualificados que cuidam dos nossos filhos. Eu falo nosso porque os meus 2 menores estudam lá. E realmente é uma escola abençoada que nos ajuda na criação dos nossos filhos, que além do ensino secular, ensina de uma forma diferenciada, através de princípios da palavra de Deus, através de princípios da família, e era maravilhoso a gente colocar os nossos filhos num lugar seguro. E eu quero te convidar a conhecer o IEBN, tá ok? Falando dos nossos parceiros, quero aqui mandar um forte abraço à pastora Nelly, da Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel, ela que veste esse programa. E olha só, que blusa linda, gente, né? Eu não sei se é uma blusa, é quase uma batinha, né? Eu só sei que é uma peça linda, que deixa a gente super elegante, deixa a gente mais magra também, né? Porque ela é assim, ela é bem frouxinha, muito elegante, muito confortável, que você está bem vestida para qualquer ocasião. Eu quero te convidar a conhecer essa loja abençoadora, essa loja que investe no reino de Deus, investe aqui na Boas Novas, no programa Abrindo a Bíblia. Você pode acessar a fanpage, vai lá no Facebook e coloca lá Nelly Modas, você vai ter informações, vai poder estar por dentro dos lançamentos e de todas as novidades da pastora Nelly. E falando em fanpage, gente, eu quero te convidar. A foto do programa já está postada, ok? Eu queria pedir que você compartilhasse com o maior número possível de pessoas, principalmente as pessoas que você conhece que têm filhos. No próximo bloco a gente vai estar ministrando a palavra de Deus, na verdade, compartilhando a palavra de Deus. Não é? O grande diferencial deste programa é que a gente abre a palavra. E quando a gente abre a palavra, estuda a palavra, isso é transformador.
Você não tem ideia do quanto nós que estamos aqui na apresentação, do quanto eu tenho sido abençoada, edificada através deste programa, através da palavra de Deus. E o segredo é esse, é a palavra do Senhor, é abrir a palavra, é estar atento à palavra. E hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos quanto à questão da criação dos nossos filhos. O tema de hoje é consequências da negligência na criação dos filhos. Ali no rodapé não está todo porque não teve espaço suficiente, mas o tema é consequências da negligência da criação dos filhos, baseado em 1 Samuel capítulo 2. Tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho. Aproveita aí para divulgar para o máximo de pessoas possível. Nós estamos aguardando a sua participação. No próximo bloco, a gente inicia esse tema maravilhoso. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na criação dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Você que está vivendo aí um caos, você que está vendo seus filhos se distanciarem do Senhor, se desviarem dos caminhos do Senhor. Deus quer falar com você neste dia, Deus quer falar comigo. Você que está grávida e não quer passar por isso, a palavra do Senhor nos ensina. Você que está aí com seu bebezinho, você vai aprender mais da palavra de Deus. Amém? Intervalo e eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta, ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. Você que nos acompanha pela internet, você que nos acompanha de todos os estados que recebem esse sinal abençoado da Rede Boas Novas. Este é o programa Abrindo a Bíblia e no programa de hoje nós vamos estudar o tema Consequências da negligência na criação dos filhos. Você há de convir comigo que a cada dia que passa, a nossa vida é mais corrida, a nossa vida tem menos tempo. Muitas vezes delegamos a outras pessoas a responsabilidade da criação dos nossos filhos, porque temos que trabalhar, porque temos que ganhar dinheiro, e muitas vezes um emprego só não é o suficiente, arrumamos outros e outros e outros afazeres, e muitas vezes a gente vai deixando de lado essa importante missão que Deus nos deu. Eu digo a mim que sou mãe, eu digo a você que é mãe, a você que é pai. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu tenho sido muito edificada com essa ministração. É um alerta de Deus para as nossas vidas e um ensinamento do Senhor para que possamos ter êxito, para que possamos ter sucesso na criação dos nossos filhos. No programa de hoje nós vamos estudar a respeito da história de um homem de Deus, de um homem que vivia na igreja, de um homem que tinha cargo na igreja, de um crente, digamos assim, nos dias de hoje, né? Nós vamos falar a respeito do profeta Eli, o sacerdote Eli. Ele era sumo sacerdote em Israel. E a história desse homem pode trazer, e com certeza vai trazer, lições importantíssimas, para que a gente não caia no mesmo erro. Porque o desejo de Deus, querido, olha aqui para mim, deixa eu falar aqui nessa câmera, o desejo de Deus, ao nos dar filhos, é que a gente tenha sucesso, é que a gente veja o crescimento dos nossos filhos, é que a gente veja a paz de Deus sobre os nossos filhos, a bênção do Senhor, a prosperidade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Mas o que nós temos visto, e eu não vou falar de pessoas que estão no mundo desviadas, não. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas, de pessoas que muitas vezes possuem cargos nas igrejas, e muitas vezes os seus filhos não estão ali. Ou quando estão, mas não estão se comportando, não estão tendo uma vida transformada. E o desejo de Deus é que nós tenhamos famílias abençoadas, famílias transformadas, famílias abundantes, famílias prósperas. A Bíblia diz, né, que o diabo ele vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas o Senhor veio para que eu e você, para que a nossa família tivesse vida. E não é uma vida qualquer, não é uma vida miserável, não é uma vida derrotada, não. É uma vida vitoriosa, é uma vida abundante. Pastora, isso significa que essa vida que o Senhor veio trazer para nós, né? Vida com abundância, significa que eu não vou ter problema?
Não, não significa. Não significa que nós não teremos problemas, não significa que nós não teremos tribulações. Inclusive a Bíblia diz isso, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, através da sua palavra, eu não sei se a tua família está um caos, se a vida dos teus filhos está um caos, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem feito promessas para mim e para você, e nós precisamos tomar posse dessas promessas, nos agarrar a essas promessas, para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso casamento. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa é uma palavra muito forte, queridos. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Deixa eu falar um pouquinho mais a respeito de quem era Eli. Eli era sumo sacerdote, como já falei, em Israel. Ele não era nem só o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. Ele possuía um cargo alto na igreja, entendeu? Ele era da tribo de Levi. A Bíblia fala que ele julgou o povo de Israel durante 40 anos, ou seja, ele viveu uma vida dedicada ao Senhor. Ele viveu uma vida dedicada à obra de Deus. Ele viveu uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Não foi um dia, não foram dois, não foram um ano, 2 anos, foram 40 anos da sua vida dedicada ao ministério. O que mais? Eli era usado por Deus. Ele era usado por Deus. Lembra daquela situação de Ana, quando Ana chegou lá no templo e ela estava muito angustiada, porque ela queria ter filhos e ela era uma mulher estéril. E a Bíblia conta que quando ela chegou ali, se ajoelhou e ela estava ali balbuciando e gemendo na presença de Deus, orando. E ele a princípio olhou e julgou ela, achando que ela estava bêbada, não é? Mas depois que ele entendeu a angústia de Ana, ele foi usado por Deus para liberar uma palavra de vitória sobre a vida de Ana. Ele falou assim, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o desejo do teu coração. E todos nós sabemos o que aconteceu com Ana. Ana, 1 ano depois, estava com seu filhinho e ela dedicou o seu filho, chamado Samuel, ao Senhor. E quando esse foi desmamado, ela trouxe de volta ao templo, porque ela tinha feito um pacto com Deus, ela tinha feito uma promessa ao Senhor, um voto. E ela disse, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou, quando ele estiver desmamado, eu vou entregar ele a ti, para que ele viva toda a sua vida te servindo no templo, para que ele faça a tua obra, faça a tua vontade. E a gente já conhece essa história, não é? Mas o que eu quero me ater aqui não é a história de Ana. A história de Ana foi uma história de sucesso. Ela dedicou o seu filho ao Senhor. Mas a palavra do Senhor hoje é que a gente atente os olhos para a situação de Eli. Um homem que tinha tudo para ter sucesso na sua vida familiar. Um homem que tinha tudo para deixar um legado, para deixar filhos que continuassem levando o seu nome, honrando o seu nome, honrando o legado do pai, honrando ao Senhor, fazendo a obra de Deus, mas não foi isso que aconteceu na vida de Eli, desse sumo sacerdote. A Bíblia fala que Eli era pai de 2 filhos, não sei se tinham outros, mas a Bíblia cita esses 2. E olha só que interessante, os filhos de Eli, que era um homem de Deus, que era um homem dedicado ao Senhor, que durante 40 anos serviu ao Senhor de forma ali exclusiva e dedicada, um homem que ensinou o caminho da igreja para os seus filhos, um homem que ensinou até o ofício, porque a Bíblia diz que os 2 filhos dele eram sacerdotes, ou seja, eles tinham cargo dentro da igreja, eles faziam alguma coisa dentro da igreja, mas querido, olha o que a Bíblia fala a respeito dos 2 filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E eu temo e tremo diante desta palavra, querido. Essa palavra é para mim, porque eu tenho filhos. Se você tem filhos, ou se pretende ter algum dia, essa palavra é para você. Uma palavra de ensinamento e de alerta. A Bíblia diz aqui, versículo 12. Eram, porém, apesar dos filhos de Eli terem sido criados na igreja, apesar dos filhos de Eli serem sacerdotes, estarem ali diante do altar de Deus diariamente, fazendo ali o trabalho que era para eles fazerem, eram, porém, os filhos de Eli
filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Em outras traduções diz também, eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. E essa palavra me saltou aos olhos, me saltou ao coração. Como é que pode? Meninos que praticamente nasceram dentro da igreja, que trabalham dentro da igreja, que acompanham o seu pai dentro da igreja, sua família dentro da igreja, e a Bíblia está dizendo que eles eram filhos de Belial e que eles não conheciam o Deus de Israel. Deixa eu falar para vocês aqui. Filhos de Belial, sabe quem era Belial? Eu fui estudar sobre isso. E Belial era um personagem da mitologia cananita, principal adversário do povo de Deus. Para alguns também ele simbolizava um demônio da arrogância e da loucura. A loucura é o contrário de sabedoria, né? A Bíblia fala que a sabedoria é o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o contrário da sabedoria é loucura. E esse demônio representava isso. E a Bíblia está dizendo que os filhos do profeta, do sumo sacerdote Eli, eram filhos também de Belial. E eles não conheciam ao Senhor. Qual era o comportamento dos filhos? Se você já conhece essa história, vamos relembrar. Se você não conhece, você pode depois, com mais calma e com mais cuidado com os detalhes, ler os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Mas eu vou aqui resumir para você. O comportamento dos filhos de Eli. Eles profanavam a casa de Deus. Eles não tinham reverência. Eles não tinham respeito pelas coisas do Senhor. Eles davam mau testemunho para os outros. Eles faziam com que pessoas se afastassem da igreja. Eles faziam pessoas pecarem. Sabe aquela história? Ah, mas se o filho do pastor está fazendo, eu vou fazer também. Ah, se o filho do líder está fazendo, eu também vou fazer, eu também posso. Entendeu? Eu sei que a cobrança em cima dos nossos filhos, nós que somos pastores, nós que somos líderes, é muito maior. Mas a Bíblia fala, quem muito é dado, muito será cobrado. E isso eu falo com temor e tremor, porque nós estamos no ministério, nós temos filhos, e nós falamos isso assim, realmente temendo ao Senhor e buscando nele essa cobertura, buscando dele essa sabedoria, para que possamos com humildade entregar os nossos filhos ao Senhor e fazer aquilo que a palavra nos ensina para fazer. Nós não podemos, queridos, assim, por conta, muitas vezes, do ministério que nos ocupa tanto, por conta de, às vezes, termos tantas vidas para cuidar, abandonar e negligenciar a criação dos nossos filhos. Porque hoje você está nessa igreja, você está nessa área, você está com essa célula. Amanhã o Senhor te leva para outra célula, ou para outra congregação, ou para outra área. E aquelas pessoas vão deixar de ser a sua responsabilidade. Mas independente de para onde você for, se o ministério te enviar lá para o Japão, lá para a África, para onde for, você vai sempre ser o pai dos seus filhos. Você vai sempre ser a mãe dos seus filhos. Então, se nós cuidamos da vida dos outros, muito mais nós temos que cuidar da vida dos nossos filhos. Se nós ensinamos os nossos discípulos, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a eles. Se nós nos preparamos para ensinar a igreja do Senhor, para ensinar numa célula, para ensinar numa rede a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Eli estava aqui, 40 anos dedicado. Talvez ele não encontrou tempo para sentar com os filhos dele, para conversar com os filhos, para disciplinar os filhos, para corrigir os filhos, para ensinar não somente uma função na igreja. Olha como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, como é que toca, como é que prega. Olha, a gente chega ali e a gente fala, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não, é muito mais o que Deus espera de nós. É muito mais importante e muito simples também. O que o Senhor espera de nós é que nós ensinemos os nossos filhos a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia Sagrada. Quantas vezes nas nossas famílias nós possuímos coleções de Bíblia que ficam ali pegando poeira e a gente não lê? Quantas vezes nós estimulamos os nossos filhos, né? Estimulamos tanto
na escola, pagamos alto preço, pagamos caro, os livros hoje são muito caros. E a gente compra tudo que é necessário, investe, parcela de 10, 12 vezes, passa o ano todo pagando às vezes, né? O material escolar dos nossos filhos, mas nós estamos investindo na educação deles. E aí o Senhor nos pergunta hoje, e qual é o nosso investimento na vida dos nossos filhos, na vida espiritual deles? E aí o Senhor, quando nos fala disso, Ele não está falando da religião, Ele não está falando de conhecer uma denominação, de conhecer uma congregação, não. Ele está falando de um nascer de novo, de uma vida nova, de sermos filhos de Deus. Amém? Tremenda essa palavra, querido. Tremenda essa palavra. A Bíblia fala também que eles eram desobedientes aos pais. Tem um trecho aqui na Bíblia que ele fala com eles: meu filho, olha, está todo mundo vendo o que vocês estão fazendo. Poxa, para com isso. E eles não deram ouvidos ao pai deles. Não deram ouvido. E a negligência na criação dos nossos filhos, ela só piora as coisas. A Bíblia fala lá em Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Se você não ensinar o seu filho hoje que ele é pequeno, se você não fizer a sua parte hoje, a situação vai piorar. Não pense que o seu filho não entende. Ele é muito bebezinho. Ele entende tudo, desde quando nasce. Aliás, desde dentro do ventre, a criança entende. A criança sente o que você sente. A criança, se você se assustar, a criança se assusta também. Eu posso falar isso com garantia. Não sou psicóloga, mas eu sou mãe. E eu tive as minhas experiências de que o meu filho, dentro do meu ventre, estava entendendo o que estava acontecendo. Então, nós precisamos, desde já, desde sempre, ministrar aos nossos filhos e ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Ele sabia de tudo. E olha só, quando fala de que a coisa vai piorando, né, que um abismo chama outro abismo, a Bíblia fala aqui em 1 Samuel 2:22, que além de tudo isso que eles faziam na igreja, dando mau testemunho, desobedecendo aos pais, profanando a igreja, sem referência, sem respeito, sem nada, eles ainda se prostituíam. E pasmem, isso acontecia dentro da igreja. O cúmulo do absurdo. Isso acontecia com eles. E o pai bobão, para não dizer outra coisa, né, frouxo, não fazia nada. Via e fingia que não via. E das poucas vezes que chamava a atenção dos filhos era dessa forma. Meu filho, não faz isso não. Ô amor, não faz isso não, meu filhinho. E os filhos não queriam nem saber, não davam ouvidos ao seu pai e continuavam fazendo. E essa atitude foi duramente cobrada do sumo sacerdote. Porque Deus falou com eles e cobrou duramente e ele perdeu muito. Foram muito ruins as consequências disso. Olha só o que a Bíblia fala, que Elias sabia de tudo, o povo sabia do comportamento dos seus filhos, mas ele foi frouxo, desobediente, desonrou a Deus. 1 Samuel 2:29 diz assim: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui o Senhor estava dizendo para ele: por que você honra mais os seus filhos? Por que você deixa os seus filhos terem um mau comportamento na minha casa? Por que você permite que os teus filhos profanem a minha casa, o meu templo, e você não faz absolutamente nada? Por que isso acontece? 1 Samuel 3,13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui ele está sendo cobrado pela sua omissão como pai. Pai não é aquele que dá só amor, não. Amar os filhos é dedicá-los ao Senhor, é ensiná-los, é colocar disciplina com amor, mas com firmeza. E sabe o que nós temos visto muito hoje em dia? São pais que perderam a autoridade. Quem manda em casa é o filho. Quem define o que vai ser, o que vão comer, quem define o que vai vestir, quem define onde vai morar são os filhos. E muitos pais dentro das suas casas não têm mais autoridade. Perderam a autoridade, perderam a unção de governo.
E nesse dia, através da palavra do Senhor, eu quero liberar essa palavra desde já sobre a sua vida. Que você tenha restituído a unção de governo na tua casa, a unção de sacerdote do teu lar, porque o Senhor confiou a ti uma família, o Senhor confiou a você a vida de filhos preciosos, que nasceram para bendizer ao Senhor, que nasceram para ser bênção, porque são herança de Deus. Amém? Eu preciso chamar um intervalo agora, mas a gente vai continuar nesse tema, portanto não saia daí que a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. O tema de hoje é um tema fortíssimo. Eu já estou suando aqui, mas eu gosto de aprender a palavra do Senhor, porque quando o Senhor nos corrige, nos ensina, é porque Ele nos ama. E o Senhor só corrige os filhos. Quando nós não somos filhos, a gente pode ficar aí fazendo tudo errado, que não tem correção. Mas quando nós somos filhos, e filhos amados, o Senhor nos corrige, porque Ele quer nos ensinar, porque Ele quer que a gente seja feliz, porque Ele quer que a gente tenha famílias vitoriosas, porque Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. O tema de hoje é consequências da negligência na criação dos filhos. O retrato dos filhos de Eli, todas aquelas características que eu falei no bloco anterior, é simplesmente um raio-x da forma como esses meninos foram criados. É um raio-x da forma como eles foram ensinados, da forma como eles foram cuidados pelos seus pais. E a Bíblia diz que, eis que os filhos são herança do Senhor. E sabe o que eu entendo com isso? Que os nossos filhos, eles não são só nossos, eles pertencem a Deus. E um dia nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, do trabalho que nós fizemos. O nosso filho, quando nasce, ele nasce como um livro aberto, um livro ali, ó, em branco. E o que nós estamos escrevendo nesse livro? O que nós estamos dizendo para os nossos filhos? Que eles não prestam, que eles não fazem nada, que eles não vão dar em nada, que eles vão se parecer com fulano e beltrano que não prestam. O que nós temos escrito nesse livro? O Senhor nos entregou quando nasceu aquele bebezinho lindo. E Ele entregou a nós, Ele entregou a mim, a você. Essa criança veio limpa. Eu achei lindo uma vez, o pastor Jonathan estava apresentando a sua netinha mais caçula, a Aimee, e ele falou tão lindo a respeito disso. A criança nasce pura, nasce ali como um anjinho, sabe? Pura, amável, né? E o resultado dessa criança, o resultado dos nossos filhos depende de mim e de você. Não depende do pastor, não depende da igreja, não depende da salinha da igreja, não. Depende muito mais de mim e de você. Sabia que às vezes a gente pensa, tem pessoas que pensam que o futuro dos nossos filhos depende de Deus. Então eu oro, entrego para Deus e Deus vai cuidar. Temos que orar pelos nossos filhos? Olha aqui para mim. Temos. Temos que entregá-los nas mãos do Senhor, temos que orar por eles, temos que jejuar por eles, mas principalmente temos que fazer o que a Bíblia nos manda. O Senhor nos deu esses filhos que nós temos, e a Bíblia mesmo nos ensina como nós devemos criar. Querido, você não tem que criar como você acha que é, não. Como você acha mais legal, como você acha mais fácil. Não, a gente tem que criar os nossos filhos como a Bíblia nos ensina. E o que a Bíblia nos ensina? Um monte de coisa que nós devemos fazer. No programa de hoje, eu quero falar somente de 2 pontos que a Bíblia nos ensina a fazer para que nós possamos ser vitoriosos na criação dos nossos filhos. O primeiro é, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui tem pontos importantíssimos. Vem comigo, preste atenção. Primeira coisa, ensina a criança. Ensina quando é pequeno. Ensina desde que nasce. Não vai esperar o menino ser adolescente, passar no vestibular, porque agora o bichinho não entende nada. Você que pensa. Seu filho é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Desde bebê. Diga para ele que ele nasceu para vencer.
Diga para ele que existe um Deus, o Deus da sua família, o Deus que ele vai servir. Diga para ele que ele vai fazer a diferença nessa terra. Diga para ele, ensine a ele. É você que tem que fazer. É você, é o seu esposo. E se o seu esposo não tem tempo, se um dos cônjuges não está fazendo o que tem que fazer, você que está sendo alertado, faça, porque a responsabilidade é do pai e da mãe. Faça isso. Então, ensina a criança. Então, é desde cedo. Temos que ensinar desde cedo. Ensinar no caminho que deve andar. Aqui você sabia que tem um detalhe muito importante? Muitos pais estão ensinando o caminho, apontando. Meu filho vai por ali. Né? Meu filho vai para a igreja. E ele não vai. Meu filho não chama palavrão. E ele chama. Meu filho não entre nos vícios. E ele bebe e fuma. Sabe o que é isso? É ensinar o caminho. É só apontar. Vai por ali que é melhor. A Bíblia está dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos, desde pequenos, no caminho. Sabe o que significa ensinar no caminho? É pegar a mão do teu filho e ir com ele. Meu filho, vamos à casa do Senhor. Hoje é um dia especial, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje, meu filho. Olha o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto, Querido, você pode ministrar, você pode e deve ensinar. Eu tive o privilégio de aprender isso cedo, antes de me casar. E maior privilégio ainda, de poder ensinar os meus filhos a respeito de Deus e de poder conduzi-los. Muitas vezes estava ali ensinando a palavra para eles e o Espírito Santo dizia para mim, pode fazer o apelo. E quando eu fazia o apelo, perguntava se meu filho queria aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da vida dele. Ele entendendo quem Deus era, ele conhecendo um pouco da palavra, já tendo um certo entendimento, ele dizia que queria aceitar a Jesus. E assim foi com os três, de forma individual. E eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade de ter conduzido os meus filhos. É tão bom quando a gente ganha uma vida para Jesus, né? É maravilhoso. Principalmente quando essa vida é a vida do meu filho, é a vida da minha filha, que eu paro, que eu invisto tempo nele e que eu conduzo ele e conduzo ela à presença do Senhor. Isso é tremendo, querido, isso é maravilhoso. E a Bíblia está nos ensinando, ensina a criança no caminho que deve andar. E a parte final do versículo também é tremenda. E é uma promessa, essa parte final que diz assim, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. E aqui a gente entende o porquê que muitas pessoas apresentam seus filhos nas igrejas, levam seus filhos para o cultinho, e quando seus filhos chegam na adolescência, na juventude, eles se desviam do caminho do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia não está dizendo aqui, olha, leva para o cultinho, leva para a igreja. Isso faz parte? Faz parte. Mas mais do que isso, a Bíblia está dizendo que nós, eu e você, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E tem uma promessa, querido, se você fez isso, se você ensinou o seu filho, se você ministrou na vida do seu filho, se você consagrou a vida do seu filho, existe uma promessa sobre a tua vida. Quem faz isso? O Senhor está falando aqui, olha, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Você pode reivindicar essa promessa para a sua vida. Agora, se você não fez isso que o Senhor ensina na sua palavra, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Esse é o textuário dos pais. Né? Ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar. Se você não fez isso, porque você não sabia, enfim, por vários motivos, não fique chorando leite derramado. Se arrependa e a partir de hoje comece a trilhar um caminho de vitória. Comece a trilhar um caminho de vitória na vida dos seus filhos. Se não tiver mais tempo, faça isso em relação aos seus netos. Ensine os seus filhos a importância dessa palavra. Reconheça seus erros, seja humilde. E ensine os seus filhos a serem melhores do que você. Amém? Outra coisa muito importante que o Senhor ensina na sua palavra está aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, alguns versículos, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão. Ou seja, a mão é uma das partes do corpo que está sempre visível, né? Se Deus tivesse colocado, está ali na coxa, a coxa nem sempre. A barriga também não, na costa, piorou, que não dá para ver. Deus mandou colocar na mão, ou seja, coloca num lugar visível, que você esteja vendo o tempo todo, o tempo todo. E te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. E essa parte que fala aqui, olha, e ensinarás aos teus filhos e falarás dela, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Sabe o que significa isso? Que nós devemos ensinar os nossos filhos, não é só naquele momento. Digamos que você tenha um momento do culto doméstico. E isso é louvável. Se você faz isso, parabéns. É um grande e excelente começo. Mas Deus não quer que a gente ensine os nossos filhos só naquele horário. Ah, o horário do culto doméstico, então naquele momento eu vou ensinar. Não, é quando deita, é quando acorda, é quando come, é quando sai, é quando volta, é quando recebe uma bênção, é quando está na luta, é quando está doente, é quando recebeu a cura. É em todo o tempo. É em todo o tempo. Satanás não está brincando com isso, não. Aí agora tem a tecnologia, né? Tem um celular que fica o tempo todo e ele está ali 24 horas ensinando. Se eu e você não fizermos a nossa parte, alguém vai fazer. Não se preocupe. Se você não educar o seu filho, você que conhece o Senhor, você que conhece a palavra, se você não fizer isso, a babá vai fazer. A tua secretária vai fazer. O coleguinha da escola que não conhece a Deus vai fazer. O traficante vai fazer. O lobo vai fazer. Não deixe isso acontecer, querido, porque essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, sobre os meus ombros, sobre os teus ombros. E a parte de Deus é nos alertar e nos ensinar como nós devemos fazer. Amém? Devemos inculcar. Sabe o que significa inculcar? Eu fui para o dicionário ver. Inculcar é gravar, imprimir no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém, apontar, citar, apregoar. Isso é inculcar. Olha que palavra tremenda. Olha só como Deus tem razão nisso. De ensinar isso para a gente. Olha, você tem filho? Então, você vai ensinar os meus mandamentos, as minhas palavras. Você não vai só ensinar, você vai inculcar. Sabe quando a gente ensina uma coisa para os nossos filhos? Ele, já sei, mãe. Os meus às vezes dizem assim, já sei. Aí às vezes até repete. Não tem problema, faz parte, o Senhor está nos ensinando a fazer isso. Já sei, mãe, tem problema, vai ouvir de novo. Se eu estou falando de novo é porque precisa aprender mais. Amém? E isso com amor, e isso com responsabilidade, isso com dedicação, e isso incessantemente. Vai chegar um momento que os nossos filhos vão sair de casa, vão alçar seus próprios voos, vão ter suas próprias famílias. E eles precisam sair forjados, eles precisam sair conhecendo a Deus. Eles precisam sair sendo novas criaturas. Isso depende de mim. Querido, você é o pastor da sua casa. Você, irmã amada que está acompanhando o programa, você é a pastora da tua casa. O Senhor ungiu você para cuidar dos seus filhos. Essa responsabilidade. Ele te deu aptidões. Ele te deu habilidades para fazer isso. Talvez você nem perceba, não é? Mas o Senhor fez isso. É por isso que criança não nasce de outra criança. Criança tem que nascer de dois adultos. De dois adultos que são responsáveis. Talvez a tua vida tenha sido muito difícil, mas hoje é dia de aprender, hoje é dia de um novo começo. Para de olhar para trás, querido. Para de olhar para trás. Olha para frente. E creia que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor vai honrar a tua fé.
Talvez você não tenha sido criado nos caminhos do Senhor e você repetiu um monte dos erros que teus pais cometeram contigo, você está repetindo com seus filhos. Mas você pode dar um basta nisso hoje. O Senhor te deu livre-arbítrio, você não precisa repetir os mesmos erros. Você pode e deve vencer nessa tarefa, nessa missão de criar os seus filhos, para serem pessoas grandes, para serem pessoas honestas, para serem pessoas que amam a Deus de verdade, para serem pessoas que dão bom testemunho, para ser pessoas que amam o próximo, para serem pessoas honestas, para serem pessoas leais, para serem homens e mulheres trabalhadores. Pastora, mas no mundo não está assim. Não quero saber do mundo, a gente vai na contramão. O nosso alvo aqui é o Senhor, a nossa bússola é a palavra. Eu preciso me preocupar em fazer a minha parte. O restante é com Deus. O restante Deus vai honrar. O restante Deus vai cuidar. Não te preocupa, não é você que vai salvar o seu filho. Mas você vai ser instrumento de Deus para que o Espírito Santo alcance o teu filho, sabendo que a herança do Senhor são os filhos. Sabendo que, como diz lá em Isaías, os nossos filhos não serão para perturbação, mas eles são semente bendita do Senhor. Amém, querido? Receba essa palavra no teu coração. Como é que está a sua casa? Como é que está a vida do seu filho? Eu anotei aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Que tipo de investimento você tem feito na vida do seu filho? Você tem investido tempo? Tem colocado o teu filho no colo? Você tem olhado para ele com amor? Ou você é daquele que só briga? Se a gente não tomar cuidado, gente, todos nós vamos ser assim. Porque é tanta coisa, é tanta cobrança, é tanta coisa que a gente tem que fazer. É tão pouco tempo que nos resta. Às vezes a gente está cansado, a gente quer descansar, não é? Mas nós precisamos, porque é importante a gente investir tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente investir amor, a gente colocar no colo, a gente beijar, a gente abraçar. Quanto tempo faz que você não faz isso com seu filho? Você não beija, abraça, diz eu te amo, fala que ele é importante. Quanto tempo? Faça isso hoje, faça isso a partir de agora, faça sempre. O Senhor conta contigo, o Senhor quer entrar na vida do teu filho através de você. Você conhece as amizades do seu filho? Você sabe o que ele assiste na televisão? Quais os filmes, quais os programas que ele assiste? Você sabe o que ele acessa na internet? Ou você simplesmente comprou um celular mais top da galáxia para ele, parcelou lá de 10 vezes sem juros, entregou na mão do menino, e aí muito cômodo, né? Ele para de aperrear, porque ele vai ficar ali entretido, né, naquela tecnologia, naquele mundo todo que tem ali à disposição dele, ó, de bandeja, tudo, pornografia, violência, tudo. Tem coisa boa? Tem, mas o ser humano, a natureza do ser humano, a nossa natureza, ela pende para o pecado. Não pensa que o teu filho vai pegar uma internet ali e vai, olha, vou colocar ali como conhecer a Deus, como louvar a Deus. Não vai não, querido. Pastor, só está falando mal do meu filho? Não, estou falando mal do gênero humano, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Ou você nunca foi criança, você nunca foi adolescente? Para pensar. E hoje as coisas estão mais difíceis. As coisas estão piores. O que era assim, a coisa mais assim de calamidade na nossa infância, na infância dos nossos pais, hoje é fichinha para o que acontece. Pornografia, enfim, pedofilia, homossexualismo, coisas assim, contrárias à nossa fé, contrárias àquilo que a Bíblia ensina. E quando a gente coloca um aparelho, um tablet, um celular na mão do nosso filho, a lá vão ter, né, sem fiscalização, sem acompanhamento, sem horário determinado, você acha que seu filho vai buscar coisas de Deus? Você tem a senha do celular do seu filho? Você pode pegar o celular do seu filho o tempo todo, ou o seu filho, toda vez que acessa, ele se tranca no quarto. E tem a senha, aquela senha, sabe? Tem uns que a gente faz assim, que é um desenho muito doido que a gente nem consegue fazer. Será que a senha do teu filho é assim? Não, pastora, mas é a individualidade dele. Não tem individualidade não, querido. Resgate a unção de governo sobre a tua vida.
a unção de amor, de cuidado, de proteção com o teu filho. Será que o teu filho está te acompanhando na igreja, mas está ali longe de Deus, como os filhos de Eli, que também eram filhos de Belial, que também não conheciam ao Senhor, que também não se importavam com o Deus de Israel? Essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Talvez você estava dando tanta importância para a tua carreira, para o teu ministério, para os teus estudos, para as coisas da casa também, né? Tem que lavar louça, tem que lavar roupa, tem que fazer tanta coisa. Mas, querido e querida, o Senhor hoje nos chama e nos alerta para que nós passamos a fazer aquilo que é prioridade. E os nossos filhos precisam ter tempo diariamente. Tempo nosso. Atenção nossa. Isso não é da babá, não é da avó, do avô. A avó e o avô podem ajudar, mas essa responsabilidade é minha e sua. E Deus conta conosco. Que nós possamos assim já visualizar os nossos filhos fazendo a diferença nessa terra. Que você possa cantar, como diz naquele hino, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Será abençoada a minha descendência, frutificará em tua essência. Né? Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Que você possa visualizar isso, que você possa profetizar isso na vida do seu filho. Deus conta com você para que possa crescer um grande homem, uma grande mulher de Deus, que vão assumir os pontos principais da nossa sociedade e vão fazer a diferença e vão ser bênção na vida das pessoas e vão ser instrumentos nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, rica e poderosamente. E mais uma vez eu digo para você, não olhe para trás, olhe daqui para frente e se comprometa diante do Senhor. Faça uma aliança com Ele, de amar os seus filhos, de ensinar os seus filhos e de protegê-los, porque o Senhor conta contigo. O Senhor te abençoe grandemente, a nós, a nossa casa, os nossos filhos, em nome de Jesus. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco vamos estar aqui comentando e verificando as participações, tá bom? No intervalo eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. A gente vai aqui comentar algumas participações, muita gente curtindo e comentando também, pedindo oração aqui na página do programa. Obrigada pela sua companhia, que o Senhor te abençoe grandemente. A Angélica Alvarenga passou por aqui, também falou que está ligada no programa. Deus te abençoe, Angélica. A Lidiane Silva fala que está ligadinha na palavra e pede oração pela sua vida, para o Senhor agir na minha causa, pelo casamento e para o Senhor guardar os meus filhos. Amém, querida. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te use, viu, Lidiane, na tua casa, para ensinar as tuas filhas no caminho que elas devem andar. Você é instrumento de Deus. Amém? A Suziane Santos pede oração por uma porta de emprego. Amém, Suziane. Deus te abençoe. A Luiandria Gomes da Rocha fala que estava assistindo o programa. Ama edificar o Espírito com a palavra de Deus. E está aqui agradecendo pelo tema do programa de hoje, um tema muito importante a respeito dos nossos filhos, é verdade, né? Muito importante mesmo. Obrigada pela tua companhia, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, querida. Márcia Valéria está ligada no programa, obrigada, Márcia, pela tua companhia. A Isane Moreno da Silva, querida amiga, que todo dia está ligada aqui no programa, dá aqui o seu bom dia, pede oração por salvação e libertação do esposo e das filhas. Amém, querida. Tome posse, Isane, da palavra do Senhor que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação é para você, é para o seu esposo, é para as suas filhas. Amém, amada? Toma posse dessa palavra. José Carlos Pinheiro já está assistindo aqui o programa, acompanhando o programa. Deus abençoe você. E nós temos aqui ainda outras participações. Também pelo telefone, a Rita Rodrigues de Manaus pede oração pelo grupo de oração Casa de Davi e todos os seus familiares. Amém, Rita, obrigada pela tua participação. O Orleans pede por portas de emprego para um casal, Karen e Orleans, que estão separados. Vamos interceder por este casal, sim, tá ok?
Silvanira de Manaus pede oração por 2 filhos que estão presos por causa de roubo e ambos são viciados em droga. Silvanira, crê no Senhor Jesus, querida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa palavra é para eles também. Deus tem poder de libertar, de transformar a vida dos teus filhos. Amém? A Regina Célia, do Monte das Oliveiras, aqui em Manaus, fala que o marido saiu de casa. Francisco está vivendo com amante. Regina, vamos interceder por você, querida. Gisele de Janauacá, aqui no Amazonas, pede oração pela família. O Mauro de Manaus pede oração por fortalecimento espiritual. Mauro, leia a palavra, querido. Leia a palavra, se alimente com a palavra. Você vai ver quanto você vai ser fortalecido, querido. Que bom que você está assistindo o programa, porque aqui nós somos edificados e fortalecidos, né? E a Maria Freitas, aqui de Manaus, está agradecendo a Deus por este programa. Que maravilha. Vamos orar rapidamente. Senhor, nós estamos aqui como igreja, te agradecemos, Deus, pela vida de cada telespectador, cada telespectadora, cada internauta, Senhor, que está acompanhando, que esteve acompanhando este programa. Nós ministramos a tua bênção, restauração nos lares, nas famílias, nos casamentos, Pai. E te pedimos, Senhor, pela vida dos nossos filhos, nos ensina a fazer como a tua palavra tem nos ensinado, Pai. Nos ajude a criarmos os nossos filhos, ensinando-os no caminho que devem andar, inculcando a tua palavra na mente e no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, a vida dos teus filhos, a tua família, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.